E você é daqueles que o ano começa e já vai ao médico saber como é que está a saúde, procura fazer os exames, mas você sabe quais fazer, a idade certa para cada um dos exames? O Manhã Total agora vai contar com a ajuda do cardiologista Anderson Silveira Duque. Obrigada, doutor Anderson, por ter vindo aqui ao Manhã Total. Obrigado, Mônica, pelo convite. É um prazer estar com você. Muito bem, para a gente poder falar dos exames. Eu, particularmente, tenho como hábito, todo começo do ano, já procurar o meu médico para poder fazer todos os exames. E é uma boa época para a gente verificar como é que está a saúde, doutor Anderson? Sim, é uma boa época. Eu acho que essa mudança de ano sempre traz aquela vontade de melhorar, né? De melhorar as coisas, e isso inclui a saúde. É fato que no nosso consultório o volume aumenta muito pela demanda do check-up, e isso é muito positivo porque nos permite antecipar, em alguns casos, doenças importantes e dá tempo para a gente fazer intervenções que podem mudar o curso da doença. Essa preocupação, essa disciplina, esse cuidado com a gente, ele é muito importante, justamente por isso que o senhor trouxe, né? A questão da prevenção, para, de repente, alguma coisa que surge, já tratar ali na hora e não ter grandes consequências, né? Graves consequências, inclusive. Exatamente, Mônica. A prevenção é uma palavra que a gente bate muito no consultório, a gente insiste muito com os nossos pacientes, e essa prevenção começa com a consulta médica, né? Às vezes os pacientes vão ao nosso consultório na expectativa de realização dos exames, mas a gente ressalta o quanto é importante esse contato com o médico, essa conversa, para que a gente possa interrogar fatores de risco, a história do paciente, para a gente identificar de quem se trata, quais os riscos que ele tem, para poder direcionar os exames, muitas vezes, para cada indivíduo separadamente. Você quer participar com a gente aqui, comigo, com o doutor Anderson? Pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 998971000. Você manda a sua pergunta aí. E o doutor Anderson fez para a gente umas, digamos assim, umas cartelas, né? Ele trouxe informações sobre os exames em cada fase da vida, né, doutor Anderson? Vou pedir o pessoal, né, o Bruno e a Lohan, para me ajudarem, para a gente já poder começar com as cartelas. Vamos lá, a primeira. Vamos ver se a gente consegue enxergar ali, Rodriguinho. Olha, de 0 a 17 anos, doutor Anderson está conseguindo enxergar ali? Sim. A consulta médica e exame, né? Consulta médica vai estar presente em todas as faixas etárias. É uma etapa essencial de toda avaliação de check-up, de rotina. E na fase da infância e adolescência, a gente ressalta a importância do acompanhamento do desenvolvimento psicomotor, e da importância da identificação precoce de alguns distúrbios comportamentais, alimentares, além de orientações importantes para os pais, como vacinação, orientações quanto à alimentação, quanto a alguns exames que são necessários nessa fase inicial, exames de sangue. Então, é uma fase muito importante. O cuidado com a visão, o cuidado visual da criança também é um momento importante para essa análise. A gente tem ali, eu achei muito interessante que você trouxe para a gente, a questão da obesidade. A gente percebe que a criançada hoje está um pouquinho acima do peso, e a questão de depressão, que nós vamos falar aqui hoje também. Isso, muito importante isso. Eu acho que até às vezes os próprios médicos não valorizam a importância desses aspectos, e há uma recomendação mundial para que a gente consiga, nessa fase, identificar fatores de depressão maior, porque não é tão incomum suicídios nessa faixa etária de adolescentes que estão desajustados, às vezes um desajuste social, e acabam indo para um desfecho muito grave, que é o suicídio. Por outro lado, também a obesidade é muito importante, e a recomendação é que nós abordemos a obesidade apenas naqueles pacientes que estão sob risco de obesidade, para não criar uma pressão muito grande nisso e, às vezes, no futuro desenvolver distúrbios relacionados a essa questão alimentar. Mas identificar adolescentes e crianças que estão sob risco, especialmente aqueles que estão acima do peso, é um momento muito bom, porque a gente consegue mudar a vida da criança, estruturar a família toda em direção a essas medidas, esses comportamentos positivos que podem melhorar. É claro que todo pai e toda mãe tem atenção aos seus filhos em qualquer idade, mas é preciso ainda mais redobrar diante desse quadro que se apresenta no mundo hoje, porque a Organização Mundial da Saúde, ela vem chamando bastante atenção, né, doutor Anderson? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é muito importante isso que você está tocando. E a disponibilidade de alimentos não saudáveis, de alto índice calórico, e a desinformação, muitas vezes, é um vilão para nós, profissionais da área de saúde. Então, para a gente é muito importante ter esse momento para poder alinhar com os pais essas orientações que são muito importantes. Muito importantes para uma qualidade de vida. Sim. Bom, ele trouxe para a gente de 0 a 17, a gente vai para a próxima
listinha de exames que a gente precisa ter ao longo da vida, dos 18 aos 39 anos. Essa consulta médica e exame clínico, ela é para toda a faixa etária, sim, né, doutor Anderson? Depois a gente tem alguns outros exames ali mais específicos. Sim, essa é uma faixa etária que, na verdade, é um momento mais silencioso, é um momento de maior saúde do indivíduo, né? A hora que ele está mais produtivo. Então, novamente, a consulta e o exame são muito importantes. E aí, nesse espaço, a gente vai tocar, por exemplo, para as mulheres em avaliações do Papa Nicolau. A partir dos 20 anos é recomendado que se faça a avaliação de Papa Nicolau. A pesquisa de HPV também em mulheres. A pesquisa de doenças cardiovasculares para pacientes que às vezes manifestam alguns sintomas cardiovasculares, para pacientes atletas ou pacientes que estão se propondo a fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Então é um momento muito bom porque a gente consegue justamente individualizar muito esses exames para fazer um diagnóstico preciso, precoce e prevenir danos maiores para esses pacientes nessa faixa etária. A gente tem ali, olha, raio-x de tórax e atualização das vacinas para essa faixa etária. Isso. Quais seriam as vacinas e assim, por que o raio-x? Na verdade, essa até é uma recomendação da Mayo Clinic, que é uma clínica americana, que é padronizada em relação a essa questão do... A importância do raio-x é que o raio-x nos permite, além da avaliação do pulmão em si, nos permite uma avaliação da morfologia do coração, da dimensão do coração, da anatomia da aorta que está no tórax, a questão da coluna torácica, que já dá uma ideia de desvios ou não. Então, é um exame que, pelo menos uma vez, em algum momento, seria interessante justamente para ter essas informações. Logicamente, os exames, a gente coloca tudo aquilo ali, mas eles, na maioria das vezes, seguem uma lógica, um racional em cima dos riscos, dos fatores de exposição do próprio paciente. Então, a gente vai individualizar muito essa solicitação. Antes de passar para a próxima listinha nossa, eu tenho aqui a Elisa, do bairro Copacabana, que nos mandou uma pergunta. Ela gostaria de saber, doutor Anderson, se o eletrocardiograma é capaz de detectar se a pessoa tem algum problema do coração e se procede a informação de que o infarto acontece mais pela manhã. Obrigada, Elisa. Obrigado, Elisa, pela pergunta. Sim, o eletro é um excelente exame para nós cardiologistas, é um exame que traz informações muito ricas a um custo muito baixo. Então, o benefício em se fazer eletro é muito importante para nós cardiologistas como exame de entrada. Em relação ao infarto, é fato que nos períodos da manhã a incidência desse evento é maior. Isso está relacionado muito a questões hormonais, ao pico de cortisol que acontece na manhã. E também as questões climáticas de temperatura, onde a gente tem uma temperatura menor no período da manhã, que favorece a constrição da coronária. Então, sim, é uma incidência um pouco maior, mas eu não acho que isso seja tão expressivo, tão significativo. Mas, sim, a possibilidade é maior. O que é constrição, doutor? É o encurtamento, quando ele fecha o vaso, porque o frio pode estreitar ainda mais as coronárias e isso favorecer o infarto de uma coronária que já não é normal, uma coronária que já é doente. Muito bem, explicação do doutor Anderson para a Elisa e para todos nós aqui. Vamos passar para a próxima listinha de exames aí, depois dos 39, né, após os 40 anos. Claro, repetindo, consulta clínica, Sim. exames, tudo que a gente precisa fazer. E ali a gente continua com exames voltados para o coração e aí entra a pesquisa de câncer de mama, câncer de próstata e também a avaliação da audição e visão. Esse é um momento que eu acho muito importante, porque a partir dos 40 anos a gente percebe um aumento da incidência de algumas doenças de alto impacto. Especialmente para as mulheres, a pesquisa de câncer de mama com mamografia periódica a partir dos 40 anos. E homens, a partir dos 40 anos, especialmente aqueles com história familiar de câncer de próstata, a pesquisa com o PSA, que é um exame barato, bem disponível e que é muito bom para nós como triador de doença oncológica. Além disso, a pesquisa de acuidade visual, para saber se a visão está boa, e a audição também é importante nessa fase. A gente ignora um pouco isso, não dá muito valor para esse detalhe, mas nesse momento é importante porque as coisas começam a acontecer. Depois dos 40 a gente não é mais ou menos. Não. Muita coisa. Mas se a gente trabalha a prevenção ali, não é, doutor Anderson? Com certeza, com já certeza. tem uma certa vantagem, Sim, não esse tem? é um ponto muito importante, Quando Mônica. a gente presta atenção em todas essas orientações que vocês passam para a gente, a gente ainda consegue dar uma driblada, né? Sem dúvida, isso é muito importante. Dos 40. Eu estou recebendo aqui, olha, a pergunta da Camila de Uberlândia, doutora
Anderson. Ela quer saber o seguinte: a criança que nasce com sopro infantil tem que fazer exame todo ano e se tem chance de voltar com o tempo? Camila, bom dia. Muito boa sua pergunta. É uma dúvida muito frequente nos consultórios. Nós que fazemos exames, lidamos muito com a situação do sopro, né? O sopro infantil, ele é uma manifestação, não é uma doença, né? Então, é importante a gente separar as duas. Ele pode ser uma manifestação de uma doença cardiológica importante na criança, como ele pode ser o que nós chamamos de um sopro inocente, uma manifestação que não significa nenhuma patologia, nenhuma doença. Esse não tem importância. Esse sopro, uma vez detectado, ele simplesmente vai acontecer, em algum momento ele desaparece. Agora, para a gente saber disso, a gente precisa da realização de um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. É um exame simples, não invasivo, disponível. E aí, então, toda vez que se escutar, que se ouvir um sopro em uma criança, está indicado formalmente o eco. Se esse eco identificar uma doença na estrutura do coração, aí esse paciente tem que ser acompanhado mais periodicamente. Caso contrário, não. Aí o acompanhamento pode ser espaçado e segue com o pediatra normalmente, sem nenhum problema. A gente mostrou ali eletrocardiograma, ecocardiograma, quer dizer, o eletro é o básico de todos, né? Esse é o nosso exame de entrada, é um exame que para a gente traz informações muito importantes, muito fáceis, muito acessíveis. Então, para a gente cardiologista, é um exame primordial, fundamental, básico. Tendo na agenda aquele momento para a gente procurar vocês, fazer todos os exames. Agora, se ao longo do ano aí aconteceu algum evento comigo, alguma coisa, eu tenho que novamente procurar, mesmo sabendo que está tudo bem, né? Claro, isso. Na verdade, esse é o foco, né? O check-up, ele é um momento onde o paciente está bem e nós estamos antecipando o problema, nós estamos fazendo uma busca ativa de uma doença. Agora, diante de uma anormalidade pontual, aguda, aí sem dúvida o médico tem que ser consultado, até mesmo para não perder um tempo que é precioso, às vezes, em medicina. Para a gente, o tempo é muito importante. Esse é o doutor Anderson Silveira Duque, cardiologista, que esteve com a gente aqui hoje, explicando para a gente muito sobre os exames que a gente deve procurar fazer e essa importância da gente se cuidar. E é isso que a gente quer, que as pessoas saibam que é importante se cuidar, né? Muito obrigado, Mônica.